Paulo Ricardo Paul. O nosso canal é um canal voltado para a cidadania do povo brasileiro. Desde sempre foi voltado para a cidadania plena do povo. Sempre abordamos esses assuntos. Atualmente estamos dedicados a uma luta pela cidadania de policiais militares e bombeiros militares e também servidores públicos do Poder Executivo. Se o senhor ou a senhora não são inscritos no nosso canal, caso gostem desse vídeo, por favor, inscrevam-se, comentem, deixem seu like, compartilhem, apresentem o canal para seus amigos, para seus familiares. Nós precisamos criar uma grande força na busca da cidadania. Nós não podemos ficar passivos ouvindo falar em democracia, em Estado democrático de direito, enquanto a maioria da população brasileira está apartada da cidadania. Não faz nenhum sentido não existir a cidadania da população e atribuir-se ao país ser um Estado democrático de direito. Vamos ao nosso assunto de hoje. Maldita hora que eu sentei em frente ao notebook para gravar esse vídeo e resolvi antes acessar minha caixa de e-mail, que eu encontrei um e-mail, mais um e-mail da minha troca infinita de e-mails com o Detran. Embora os primeiros 5 contatos meus com o Detran RJ foram presenciais, né? Mas vamos lá, para eu não repetir aquilo que eu já fiz um vídeo só para explicar, aqueles que quiserem saber, né, o problema que existe, que parece insolúvel, né? Vamos entender que você tenha que resolver alguma coisa em uma repartição pública. Eu aqui coloquei nome de pessoas, mas na verdade são setores, né, da administração pública, setores do Detran, vamos dizer assim. Aí eu primeiro fui e encontrei a Maria. Levei toda a documentação, aí a Maria disse: isso não é comigo, isso é com o João. Aí lá vou eu atrás do João, procuro o João, levo toda a documentação, o João analisa e diz: isso não é comigo, isso é com o Francisco. Aí eu pego, vou até o Francisco com toda a documentação, o Francisco analisa e diz: isso não é comigo, isso é com a Marlene. Aí eu levo para a Marlene toda a documentação, tudo explicado direitinho. Aí a Marlene diz para mim: isso é com a Maria. Ou seja, a Marlene mandou eu procurar de novo o órgão onde eu comecei essa minha luta em busca de cidadania, até agora sem nenhum efeito prático, né? Penso que o Detran esteja sofrendo do mesmo problema das nossas instituições militares, né? A questão da interferência política, ou dominação política, deve ser isso. Aí as pessoas que estão nos lugares não são as pessoas certas para os lugares. Lá também a meritocracia não deve ser levado muito em consideração, né? É mais na base da indicação política. Penso eu, posso estar errado, quero eu estar errado, mas pelo que eu estou vendo é difícil de acreditar que o caminho não seja esse. O tema que eu vou tratar, isso me deixou muito indignado, né? Muito indignado, porque eu sei que eu não posso recorrer ao judiciário, porque eu tenho 67 anos, essa ação contra o Estado vai recorrer até a última instância, isso vai demorar anos, e eu ainda corro o risco de perder.
Eu posso ser condenado pelo Poder Judiciário a pagar um IPVA de 2021 quando eu comprei o carro em 2022, 0 quilômetro. Mesmo não existindo nenhuma possibilidade, que eu já vi junto à Secretaria de Fazenda e junto ao Bradesco, de emitir um boleto para o pagamento desse PVA maluco de 2021, de um carro de 2022. Mas tudo é possível, né? Nós apresentamos provas robustas que a paridade foi quebrada, que as legislações foram violadas e o Poder Judiciário do Rio de Janeiro preferiu se amparar num parecer da Procuradoria-Geral do Estado, né? Vai fazer o quê, né? É assim que a banda toca no Rio de Janeiro. O tema que eu ia abordar com mais detalhe, eu vou deixar para a reflexão dos senhores, que é o tema da disfuncionalidade. É um tema muito usado, por exemplo, quando você trata de... Pelo menos a última vez que eu ouvi foi quando o tema era educação familiar. Pais disfuncionais. O que seriam pais disfuncionais? São pais que não cumprem os deveres previstos para os pais, no sentido de educar os seus filhos. Porque nós somos resultado dessas relações familiares, temos a carga genética, é uma coisa. Agora, nós somos resultados do nosso modo de agir das nossas relações familiares, das nossas relações lá no nosso condomínio, na nossa rua, né? Na nossa escola, no nosso clube que nós frequentamos, nosso grupo de amigos. Nós somos o resultado disso tudo. A nossa formação é resultado disso tudo. Todos os senhores e as senhoras sabem disso, né? Eu não era nem para estar repetindo. Mas para explicar a disfuncionalidade dos pais. Os pais estão deixando de cumprir as suas funções. Isso é o que revela o estudo do tema. Isso está acontecendo ao longo do tempo. Como a nossa dominação política foi acontecendo ao longo do tempo. Ela não é de agora, ela é antiga. Então, os pais começaram a ser muito permissivos com os filhos. O filho bate o pé e o pai deixa ele ficar até 4 horas da manhã jogando lá no computador. A filha bate o pé e o pai vai lá e compra o iPhone para ela. Os pais perderam a noção de dar limite aos filhos. Por exemplo, então isso gerou uma disfuncionalidade, porque os pais deixaram de cumprir o que deveriam fazer na formação dos filhos. Esses filhos, lá atrás, quando começou essa disfuncionalidade, cresceram, viraram pais e foram mais disfuncionais ainda. E isso vem avançando. Então nós temos esses absurdos, por exemplo, que nós vemos na televisão, do aluno agredindo o professor. Como pensar nisso algum tempo atrás? Estou citando um exemplo porque é um exemplo muito frequente. Brigas entre alunos, entre meninas na porta da escola. Quer dizer, uma série de situações impensáveis, embora ocorressem brigas na minha época, mas era uma coisa muito diferente do que é agora. Então essa disfuncionalidade está trazendo problemas cada vez maiores para a sociedade como um todo. E no nosso caso, existe disfuncionalidade?
Vamos parar um pouco para pensar. E se existir disfuncionalidade, isso é bom ou ruim para as instituições militares? Quando a gente fala assim, bom, na minha época, o sargento não era assim. O subtenente não era assim. O coronel não era assim na minha época. Na minha época, a postura era outra. Esse tipo de problema, o sargento sabia resolver. O subtenente sabia resolver. O coronel tinha uma postura institucional. Será que ocorreu uma disfuncionalidade nas nossas instituições? Ou seja, como a meritocracia foi ferida de morte e as promoções foram extremamente facilitadas, vamos colocar assim, extremamente facilitadas, outro dia entraram 500 soldados na Polícia Militar. Daqui a alguns anos nós teremos 500 subtenentes. Se Deus quiser, não vai morrer nenhum deles. Aliás, se não tivermos 500, tivermos um pouco menos, é porque alguns passaram para concursos ou arrumaram algum emprego melhor. Mas se eles se mantiverem na Polícia Militar, basta ficar vivo que teremos 500 subtenentes daqui a alguns anos. Foi muito facilitada a promoção de praça e de oficiais também. É bom deixar isso bem claro. Então, quando você tem facilitado as promoções, principalmente de oficiais, e você tem uma interferência política que não faz com que os melhores ascendam, porque se a promoção fosse facilitada, mas a meritocracia fosse mantida, menos mal. O problema é facilitar a promoção e atender a uma interferência política. Pensem sobre isso. Será que está acontecendo uma disfuncionalidade na Polícia Militar? Por isso, um subtenente de hoje é muito menos capaz do que um subtenente do passado, hoje nativo? Será que é isso? Será que isso vale para todos os postos e graduações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar? Eu vou encerrar dando um dado apenas para servir de exemplo, né? No militarismo, nós temos muito o conceito de turma, né? É a turma de formação, é a turma que fez o curso de formação de cabo junto, é a turma que fez o curso de formação de sargento, é a turma que fez o CAS, é a turma que fez o QA, é a turma que fez a academia, é a turma que fez o curso de aperfeiçoamento de oficiais, é a turma que fez o curso superior de polícia. E algumas pessoas são sempre dessas turmas, né? Se mantêm nessas turmas, né? Então, quando você integra esses grupos, esses diferentes grupos, né? Porque eles vão se modificando ao longo do tempo, você começa a tirar algumas conclusões. Então, você está lá, por exemplo, fazendo o seu CAS, aí você diz assim, caramba, aquele companheiro ali vai sair oficial da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, seja onde você estiver. Vai sair.
ele é muito bom, excelente. Você, quando está lá, fazendo lá o seu CSP, você conversa lá e diz, olha, fulano tem tudo para no futuro ser o comandante-geral. É muito bom. E isso, com algumas pessoas, se repete várias vezes. Tanto é que quando a pessoa é promovida ou passa num concurso, não causa nenhuma surpresa. Surpresa zero. Porque todo mundo, ao longo da vida castrense daquela pessoa, viu que ela seria um sucesso. Eu vi na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro alguns oficiais exercerem a função de comandante-geral, vi brilhantes oficiais exercerem a função de comandante-geral, diga-se de passagem. Mas também vi alguns que eu nunca tinha ouvido ninguém dizer que um dia ele seria comandante-geral. Ou seja, ao longo da carreira, ele não demonstrou em nenhum momento que tinha o DNA para ser um futuro comandante-geral. E lá estava ele como comandante-geral. Isso é dominação política. Essa que fere de morte a meritocracia. Quantos muito melhores do que ele não foram preteridos? E que cria esse termo que eu trouxe hoje para reflexão, a disfuncionalidade. Juntos somos fortes desde 2007.